A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Tiago. Ele fala aqui ao pastor Natanael Rinaldi sobre o livro de Cantares de Salomão. Ele diz aqui ao pastor que é um livro difícil de ser entendido e ele pergunta ao pastor o que pode ser aproveitado. Ele até usou a expressão ser tirado de bom desse livro, pastor. O que o senhor pode dizer ao ouvinte Tiago? Cantares de Salomão prenuncia um tema do Novo Testamento revelado ao escritor de Hebreus. Hebreus 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Desse texto bíblico, o cristão pode e deve desfrutar do amor romântico e conjugal. Uma primeira lição que tiramos do livro de Cantares diante desse texto no Novo Testamento. Daí poder-se considerar o livro uma ilustração do amor de Cristo à Igreja sob a figura do relacionamento entre marido e mulher. Pode parecer exagero da nossa parte fazer uma ilustração do amor de Jesus por nós com o amor de um casal. Entretanto, a Bíblia não deixa de apresentar esta figura. Um exemplo que nós encontramos está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, quando está escrito: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então coloca a igreja como uma virgem pura e coloca o marido como sendo o Senhor Jesus Cristo. E o assunto predominante nesse livro de Cantares de Salomão é exatamente esse. Muito bem, pastor. A próxima pergunta é NQI. O ouvinte aqui fala que ouviu uma reprise do programa Consultando a Bíblia na Rádio Projeto de Deus, em que foi feita uma pergunta para o Senhor sobre os demônios. E aqui foi dito que os demônios estavam rindo das pessoas que estão no inferno. Então o nosso ouvinte pergunta ao pastor: onde estão os demônios atualmente? No inferno ou eles estão sobre as nuvens, pastor? Os demônios, em primeiro lugar identificando, são seres espirituais que acompanharam o diabo na sua rebelião contra Deus. Consequentemente, são inimigos de Deus e, por etapa, de todos os seres humanos, e vivem sob a autoridade do diabo. Lemos que parte dos demônios estão povoando os ares e outros vivem junto às criaturas humanas. Podem causar doenças, como nós lemos em Mateus 9, 32 a 33, e havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoninhado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Jesus perguntou ao gadareno, o outro exemplo tirado dos evangelhos, da atividade de Jesus como libertador, como Senhor, como Salvador. Jesus perguntou a um gadareno, ou a um homem que morava numa cidade chamada Gadara, que ele não tinha morada certa, dormia nos sepulcros, e à noite ele passava com um louco pelas ruas, gritando e alarmando o povo daquela região. Então, quando Jesus chegou, foi agir em favor do povo.
E quando Jesus expulsou o demônio dessa vida, desse homem, então o mudo começou a falar. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal vimos em Israel. E Jesus perguntou ao gadareno, depois de libertá-lo da prisão: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E os demônios rogaram-lhe que não os mandasse para o abismo, isto é, para o inferno. Não queriam ir para esse lugar. O que nos admira muito é que os demônios, que têm conhecimento maior do que nós, admitem esse lugar, e sabendo também que já há elementos dentro desse lugar chamado abismo. Então, o que Jesus concedeu a ele não foi parcialmente. Eles não queriam ir para o abismo antes do tempo. Sabem que o abismo é o inferno, que já está designado para acolhê-los. Jesus concedeu temporariamente que eles entrassem numa manada de porcos, e os porcos se precipitaram, morrendo afogados, e assim Jesus agiu. Então aí está, demônios que agem nos ares, demônios que agem na terra junto a pessoas que aqui vivem. E nós temos então, a respeito de demônios, um terceiro lugar, que já estão no inferno. 2 Pedro 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, então os demônios, antes de serem demônios, eram anjos, criados por Deus ao lado de Lúcifer, a estrela da manhã, mas se rebelaram, e Lúcifer, ou o diabo, trouxe com ele uma boa parte dos anjos. Então, havendo-os lançado no inferno, no grego a palavra inferno é tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aí está, demônios já presos no inferno, aguardando o juízo final. Outros estão nos ares, agindo, e outros então estão aqui na terra, junto às pessoas, para entrar naquela pessoa que dá margem que ele entra para arrasar. E em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, ainda nós lemos uma declaração nesse sentido, a respeito da atividade do diabo, que é o chefe de todos esses demônios. Diz o texto: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual a imagem de Deus. Está prestando atenção, meu ouvinte? Há pessoas que não creem, não aceitam qualquer diálogo sobre a fé em Cristo para a salvação. O que é isso? É resultado do trabalho do diabo, através de demônios que estão nos ares e que fecham o coração daqueles que podiam crer, para que não creiam e sejam libertos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado, porque o diabo pode impedir a sua conversão. E você abrindo o coração para Jesus, ele ilumina o seu ser, como demos em João capítulo 8, versículo 12. Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Abra o coração para Jesus Cristo e não permita que você seja cegado espiritualmente, rejeitando a luz do Evangelho
para o seu benefício pessoal. A próxima pergunta é da ouvinte Aurora. Ela fala aqui sobre a expressão chave de Davi, que foi mencionada em Apocalipse capítulo 3, verso 7. O que significa, pastor? A expressão chave de Davi, encontrada no texto mencionado, Hebreu, Apocalipse 3 e 7, nós vamos ler aqui o início desta carta enviada à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. E uma pergunta que surge frequentemente é por que Jesus usou essa figura de ter em mãos a chave de Davi. Qual era a sua intenção? O que significa? Na época dos reis de Israel, era escolhido um homem para cuidar das finanças do reinado. E este homem escolhido era dado uma figura simbólica que representava a sua posição. Era uma enorme chave que era colocada sobre o seu ombro, chamada de chave de Davi. E esta chave de Davi era o sinal de autoridade e confiança que o rei tinha no seu tesoureiro. Tesoureiro, no caso, tesoureiro mor. Vemos no reinado de Ezequias o próprio Deus escolhendo o novo tesoureiro. Isto de acordo com o registro de Isaías 22, versículos 20 a 22. E será servo de Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da tua túnica e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então aí está uma representatividade de um costume já no meio do povo de Israel, onde havia essa pessoa encarregada de ser o tesoureiro, mor, tudo sobre sua responsabilidade, e que assim agia para a segurança do povo. E é o que nós precisamos. Jesus é aquele que abre todos os lugares difíceis, impossíveis para aqueles que o buscam. A próxima pergunta é do ouvinte Reinaldo, da cidade de Praia Grande. O Reinaldo diz aqui, faz aqui a pergunta para o pastor com relação ao Senhor Jesus. Ele diz assim: quando o Senhor Jesus esteve no túmulo durante 3 dias, aonde se encontrava o seu espírito, pastor? Um relacionamento pessoal com Deus dará aos crentes a confiança numa vida futura com Deus e a certeza de que Ele não nos abandonará quando morrermos. Então, esse Salmo 73, versículo 26, diz assim: a minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então, para entendermos a pergunta do nosso ouvinte, é preciso tomar conhecimento que Jesus não ficou retido neste lugar, chamado sepultura e também Seol. 2 passagens são indicadas quanto ao tempo que Jesus esteve no túmulo. A primeira, profética, encontrada no Salmo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, a profecia do Salmo 16, versículo 10, indicava que Jesus não ficaria prisioneiro
nesse lugar chamado Seol. E nem o corpo de Jesus encontraria ou entraria em decomposição. Agora, os apóstolos Pedro e Paulo aplicaram este versículo a Cristo e a sua ressurreição. Onde se pronunciaram? Em Atos 2, 25 a 27. É uma repetição autêntica do Salmo 16. Só que no Antigo Testamento a palavra Seol, hebraica, corresponde à palavra Hades, no grego. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. É uma repetição no Novo Testamento, em Atos 2, 27, que é citada no Antigo Testamento, no Salmo 16, versículo 10, e aqui no Novo Testamento, então, é o cumprimento dessa profecia. Aponta que no intervalo entre a morte de Jesus e a sua ressurreição, sua alma não ficaria retida no Hades. E a sua carne, seu corpo, não veria corrupção no sepulcro. O cumprimento dessa condição de Jesus, não ser retido no Hades, indica que ao sair do local para ir o que fora profetizado, que se encontra também no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8 a 10, quando lá lemos uma figura estranha, quer dizer, uma leitura intercalada, que Paulo citou a respeito do futuro dos cristãos que estavam retidos lá no Seol ou retidos no Hades. Então diz o texto: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, aqui no livro de Efésios 4, 8 a 10, é o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, conforme lemos, quando o Espírito ou a alma de Jesus não ficou retida no Seol ou no Hades no Novo Testamento, levando com ele os espíritos dos justos do Antigo Testamento que ficaram retidos no Seol, lugar da alma ou espírito, enquanto o corpo permanecia na sepultura. Então, havendo Jesus completado sua obra redentora, ele mesmo conduziu ao céu os que estavam retidos no Seol. Como lemos em Efésios 4:8, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isto é, o lugar que retinha o espírito dos homens de Deus do passado, no Antigo Testamento, foram agora transportados para o céu. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O significado da expressão subindo ao alto significa que no intervalo entre a morte de Jesus e a sua ressurreição, ele foi ao céu levando com ele, como dissemos, os santos do Antigo Testamento, cujas almas estavam retidas no Seol. Lugar da alma, o espírito, enquanto o corpo permanece na sepultura. A palavra para sepultura, sepulcro, no hebraico é diferente. Kever kevurá. Logo, eles estavam no Seol, vivos, conscientes, enquanto os corpos
estavam se desfazendo na sepultura. Jesus levou esses homens de Deus para o céu e assim, então, fica explicado o texto que foi indagado. A próxima pergunta é da ouvinte Terezinha, pastor. Ela faz aqui um relato de que ela é evangélica já há 40 anos, mas desde pequena ela tem assim um comportamento no sentido de olhar para uma pessoa e sentir a sua necessidade. Ela olha para uma pessoa e já percebe, sente que ela está com um problema, já sabe como uma pessoa até como ela é. Ela quer saber isso que ela sente, pastor, o que é? De certo modo, o costume de olhar para uma pessoa e sentir que ela passa necessidade não é nada errado. Até nós podemos, ao olhar para uma pessoa, por exemplo, nosso exemplo, uma pessoa que anda esfarrapada pela rua, num estado de mendicância. Ora, qualquer pessoa percebe que ali está uma pessoa necessitada. Às vezes convida para entrar num café, tomar um café, às vezes convida para ir a um restaurante, para almoçar, dar um dinheiro correspondente. Então é um sentimento de amizade, de se preocupar com o nosso semelhante. Mais ou menos na espécie da parábola do homem que caiu na mão dos salteadores, contada por Jesus em Lucas 10. Passaram dois homens, um levita, o outro era o líder era um sacerdote, viram um homem e passaram indiferentes. Chegou um estrangeiro, desceu do cavalo, medicou temporariamente aquele que havia sido assaltado, que estava com o corpo ferido, pô-lo no seu cavalo, levou a um hotel, se podemos assim dizer, usando a expressão de hoje, deu um valor X para o dono, pelo gasto que iria ter, e disse na volta: se for mais a despesa dele, estou aqui para pagar. Esse é um sentimento que pessoas comuns têm, que não são pessoas assim indiferentes, porque estão gozando de uma posição de alto valor, não olha para aqueles necessitados. Então nós temos um texto bíblico para ajustar-se a esta posição, que é Gálatas 6, versículo 2 a 4. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então eu penso que sua atitude até que é merecedora de elogios, a menos que tenha sintomas de sentir-se mal em descobrir que a pessoa para quem olha com atenção tiver ligação com cultos afro-brasileiros. Porém, saiba que só Deus conhece o coração de todo ser humano. Sentindo-se mal espiritualmente, então o caso é para pensar. Do contrário, seja a pessoa que se lembra dos que passam necessidade e ajude. Está escrito: lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Isto é, fazemos um benefício a alguém sem visar a recompensa. Um dia qualquer pode ocorrer que ele próprio ou alguém vá fazer um benefício igual para nós. Agora, se estiver perturbada interiormente, se a sua situação causa essa tristeza ou qualquer coisa parecida, então o caso é diferente, que precisa ou de ajuda espiritual ou procurar um médico para ver o que está ocorrendo. Pastor, nós temos a pergunta da ouvinte Neuza. Ela já tinha feito aqui sobre ela sair da Universal e passar para uma outra igreja, uma igreja evangélica.
ela quer saber se o batismo que ela recebeu lá na Universal, ele é válido, ele pode ser aceito em outra igreja evangélica ou ela vai ter que se batizar de novo, pastor? Bom, eu digo que não há confiabilidade no batismo realizado nessa igreja. Por que não há? Porque cada vez que há batismo, não sei, de 3 ou 4 meses, periodicamente, pessoas que já se batizaram, elas são convidadas para se batizar de novo, caso aconteça ou apareça algum problema na sua vida, que ela sente que errou, pecou. Agora, batismo não é lugar para perdão de pecados, como se batizando a situação se resolvesse. Então, o batismo é uma simbologia de morte e ressurreição. Como diz o capítulo 6 de Romanos, como Cristo morreu e foi sepultado, nós, quando aceitamos o Evangelho, simbolicamente somos mortos para o pecado. E passamos a viver uma vida nova, simbolizada na ressurreição do próprio Jesus. Sendo assim, não é no batismo que alguém vai se renovar, vai se restaurar. Precisa se converter. Agora, uma igreja que usa o batismo repetido para a mesma pessoa é prova cabal de que o simbolismo do batismo é perdido e ela está dando um caráter de meio de salvação, um tipo de sacramento. Batizou-se, está livre. Nós temos aí entidades religiosas que pensam assim. Então, não concordamos com esse tipo de batismo para perdoar pecados, e isso invalida uma igreja que assim procede. Muito bem, nós vamos agora ouvir o pastor João Flávio Martinez. Ele tem ali algumas perguntas dos nossos ouvintes. Vamos ver aí com relação ao tempo, o que ainda dá para ser respondido hoje, pastor. Vamos tentar responder essa aqui então do Tiago. Ele quer saber, parece, a diferença do nome das 12 tribos de Israel entre Gênesis e Apocalipse. Por que em Apocalipse aparece uma diferença, uma discrepância com o livro de Gênesis? Em Gênesis 49, de 3 a 27, versículos 3 a 27, aparece a seguinte lista de tribos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naftali, José e Benjamim. Então as 12 tribos estão relacionadas e registradas em Gênesis, capítulo 49, do versículo 3 ao versículo 27. Em Apocalipse 7, de 4 a 8, nós temos a mesma relação, entretanto, no lugar de Dan, entra Manassés. Então, um dos filhos de José, o mais velho, é substituído. Mas por que isso acontece? Segundo Paul Gardner, no livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada, ele diz o seguinte: Manassés era o primogênito de José, que Jacó tomou para si como filho em Gênesis 48, verso 5. Como Dan se entregou à idolatria e deu as costas para o seu Deus, este foi substituído por Manassés na lista de Apocalipse. Não havia razão nenhuma para incluir nesta lista um povo ou uma descendência de uma tribo que havia traído Deus, ou virado as costas para Deus. Essa é a explicação de Paul Gardner. Nós corroboramos com ela. Entendemos também que Efraim não entrou na lista porque Manassés era o primogênito. Então Manassés ocupa o lugar de Dan e se torna um dos 12 patriarcas de Israel. Eu espero que eu tenha respondido aí, Tiago, a sua colocação. Outra pergunta aqui que foi nos dada, também um pouquinho mais complexa, é por que as crianças da África sofrem tanto se Deus é amor? Quem pergunta é o Rogério. Rogério, a resposta da sua pergunta se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 22. Diz a palavra de Deus, deixa eu abrir aqui em Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao 22. Diz a palavra de Deus: Porque para mim tenho por certo
que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Então o apóstolo Paulo está revelando que o mundo sofre, não é só a África que sofre, é o mundo que sofre. E o mundo sofre por quê? Porque o homem mergulhou-se no pecado, na devassidão, na, digamos assim, rebelião contra Deus. E essa rebelião contra Deus trouxe maldição, mau agouros, coisas terríveis para a vida humana. A Bíblia mostra em Gênesis que o homem é amaldiçoado por causa do pecado. Então, nós colhemos, toda a humanidade, frutos desse pecado. Agora, entenda uma coisa, a África está vivendo um grande avivamento. Deus está mudando a realidade da África. Deus não se esqueceu da África. Deus ama os africanos. E eu até tenho aqui para dizer para vocês, como os especialistas em missiologia dizem, que a África é o próximo continente do avivamento. Então, a Europa, depois a América do Norte, a América do Sul, e os missiólogos dizem que agora é a África, a bola da vez do avivamento. E Deus está salvando, está curando, está libertando, está transformando vidas na África. Então, meu querido, minha querida que perguntou aqui para nós, tenha certeza de uma coisa, Deus não se esqueceu da África e na hora certa o milagre vai acontecer na África, como já está acontecendo. A outra pergunta que é feita aqui, e vou tentar responder, acho que dá tempo, é se é pecado orar para se fortalecer na fé. Ao contrário, não é pecado orar, é necessário orar clamando para que a sua fé melhore e cresça. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu até diria, baseado em outros textos, que a fé também é corroborada pela oração e a intercessão. Quanto mais comunhão você tiver com Deus, mais fé você terá. O homem lá nos evangelhos é dito, Senhor, ajude-me na minha pouca fé. E Deus ajuda, Jesus colabora. Pode orar, peça com amor no coração, com certeza, até com fé, que Ele aumentará a tua fé. Deus te abençoe.